Capítulo 18. Advertências dos líderes alemães sobre as sanções contra a Rússia e a escalação dos conflitos na Ucrânia. O fiasco da política de regime change. O levante das populações do centro industrial, sul, sudeste e leste da Ucrânia, as repúblicas populares da Novorossia. A demanda de autonomia e federalização da Ucrânia, início da guerra civil e a assistência da Rússia aos rebeldes. Mobilização da OTAN e mercenários das empresas militares americanas nas tropas de Kiev. Empréstimo do FMI. Petro Poroshenko eleito presidente da Ucrânia. As sanções decretadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia jamais reverteriam a reintegração da Crimeia à Rússia, aprovada no referendo de 17 de março por mais de 90% dos votantes e celebrada com bandeiras da Rússia na Praça Lenin, em Simferopol. Jamais dobrariam os joelhos do presidente Vladimir Putin, que reconheceu por decreto a soberania da Crimeia como um Estado independente logo após o referendo. Gregor Gysi, líder do partido Die Linke, à esquerda, na Alemanha, advertiu que medidas econômicas punitivas contra a Rússia e a intromissão da OTAN somente escalariam a crise na Ucrânia. E a crise não foi a Rússia que provocou. Conforme ressaltou o ex-chanceler da Alemanha, Gerhard Schröder, social-democrata, os responsáveis foram os Estados Unidos, coadjuvados pela União Europeia, por tentarem compelir Kiev a firmar um tratado de associação, ignorando o fato de que a Ucrânia constituía um país com profunda divisão cultural, e que desde sempre as populações do sul e do leste estavam mais voltadas para a Rússia do que para o Ocidente, e o Partido das Regiões se opunha à adesão à OTAN. Washington ignorou as repetidas advertências de Moscou. Não calculou as consequências que adviriam da derrubada do governo legal de Viktor Yanukovych, a perspectiva de inevitável despedaçamento do frágil equilíbrio político doméstico na Ucrânia e a emergência de uma situação de instabilidade na Europa. A Casa Branca rudemente interferiu nos assuntos internos da Ucrânia ao orquestrar e apoiar um golpe de Estado anticonstitucional, instrumentalizando as forças ultranacionalistas e neonazistas, declarou Sergei Lavrov, ministro para Assuntos Estrangeiros da Rússia. Essa denúncia o presidente Vladimir Putin pessoalmente endossou quando abriu em junho de 2015 a sessão plenária do St. Petersburg International Economic Forum e, respondendo às perguntas dos participantes, apontou como primeira causa da crise na Ucrânia o suporte do Ocidente ao golpe anticonstitucional que derrubou o presidente Yanukovych. O cientista político Albert Alexander Stahl, professor de Estudos Estratégicos da ETH Zurique, Instituto Federal de Tecnologia, e também professor da Universidade de Zurique, ao comentar que a violenta deposição de Viktor Yanukovych pelo parlamento desestabilizou e fracionou a Ucrânia, com os separatistas em Donbás a lutarem contra as milícias e o exército de Kiev, escreveu que, com base nesse e em outros casos, se podia concluir que a política de regime change dos Estados Unidos não levou a democracia a nenhuma parte. Pelo contrário, provocou guerras civis e caos em todos os países onde os Estados Unidos tentaram promover a mudança do regime a pretexto de promover a democracia. Acentuou o professor, citando entre outros exemplos: Afeganistão,
em interminável guerra desde 2001, lastreada pelos negócios das drogas. Iraque, onde a guerra ainda perdurava desde 2003, com a origem do Estado Islâmico. Tunísia, que se tornou instável depois da derrubada do ditador Zine al-Abidine Ben Ali, com o fortalecimento do islamismo radical. Egito, onde após a derrubada de Hosni Mubarak, a Irmandade Muçulmana elegeu Mohamed Morsi para a presidência, da qual o Marechal Abdel Fattah al-Sisi o derrubou com um golpe militar, e o exército passou a combater os islamistas radicais na Península do Sinai. Síria, onde os Estados Unidos, com a Turquia e a Arábia Saudita, fomentaram protestos contra o regime de Bashar al-Assad e apoiaram, com recursos e armas, as organizações salafistas, Jabhat al-Nusra e Estado Islâmico, em uma guerra que produziu mais de 279 mil mortos até o começo de 2016 e mais de 4,5 milhões de refugiados entre março de 2011 e fevereiro de 2016. Líbia, transformada em um estado falido. Brutal guerra civil após a destruição do regime de Muammar Gaddafi pela guerra aérea da OTAN, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, a respaldar as milícias islamistas. Segundo o professor Albert Alexander Stahl, melhor seria se Washington usasse o dinheiro investido em tais operações de regime change para resolver seus próprios problemas e restaurar a sua infraestrutura que quase não mais funcionava, e seus sistemas de educação, saúde e previdência ruins. Victoria Nuland, a secretária assistente de Estado, havia declarado na conversa com o embaixador Geoffrey Piat que os Estados Unidos haviam investido $5 bilhões para o Development of Democratic Institutions, desenvolvimento de instituições democráticas, na Ucrânia, o que significava haver financiado a Revolução Laranja, 2004 a 2005. E estipendiado as demonstrações iniciadas em fins de novembro de 2013 na Maidan Nezarenost, com o fito de derrubar o presidente Viktor Yanukovych por denegar o acordo de associação com a União Europeia. Na 50ª Conferência de Segurança de Munique, 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2014, o secretário de Estado John Kerry disse que as demonstrações contra o presidente Yanukovych em Kiev tinham como objetivo implantar a democracia. Que democracia? Yanukovych fora democraticamente eleito em 2010 por mais de 90% dos votantes de Donbás. E o nacionalismo alimentado na Ucrânia pelo Ocidente, Estados Unidos e vassalos da União Europeia configurava na realidade a ressurgência do neonazismo. As multidões do Euromaidan, os que clamaram em Kiev a favor da associação com a União Europeia, não representavam toda a Ucrânia. Seu respaldo não passava de mais de 2 milhões de habitantes, enquanto as províncias de Donetsk e Luhansk, que se insurgiram, abrangiam mais de 7 milhões de pessoas, só em Donetsk 4,5 milhões, e representavam cerca de 20 a 30% do PIB da Ucrânia. A política de regime change, implementada por Washington, uma vez mais fracassou. A tentativa de reproduzir a Revolução Laranja de 2004-2005, que começara desde então a empecer as relações da Rússia com os Estados Unidos, lançou a Ucrânia em uma situação de Estado econômica e politicamente falido, governado por Arseniy Yatsenyuk
do Partido da Pátria como primeiro-ministro, e Oleksandr Turchinov, eleito presidente da Verkhovna Rada, o parlamento, e presidente interino da Ucrânia, com a participação de neonazistas do Svoboda e o suporte das milícias paramilitares da Assembleia Nacional Ucraniana, autodefesa do povo da Ucrânia e do setor de direita, Prav Sector. As populações do leste, sudeste e sul do país, do coração industrial da Ucrânia, repulsaram, porém, o putsch, golpe, perpetrado em Kiev. Não reconheceram a legitimidade da junta chefiada por Arseny e Yatsenyuk. Insurgiram-se, e o levante logo se espraiou às demais províncias da Novorossia, em Donbás, sobretudo Donetsk, Kharkov e Luhansk, onde a população se sublevou, em Slaviansk, Mariupol, Yanekievo, Kramatorsk, Zaporizhia, Makiivka e outras cidades, cerca de 32, a demandar referendos sobre o status de autonomia da região, federalização da Ucrânia, maior integração com a Rússia e renúncia das autoridades de Kiev, a mesma reivindicação levantada durante a greve geral de 1993 pelos trabalhadores de 250 regiões mineiras e mais 400 empresas. As províncias de Donetsk e Luhansk, onde se encontravam as usinas de aço e reservas de carvão, estimadas em 10 bilhões de toneladas, eram povoadas em larga medida por trabalhadores mineiros e cossacos e tendiam fortemente a aderir à Rússia, com a qual se vinculavam não apenas por afinidades étnicas, mas também por interesses econômicos. A Rússia representava seu maior mercado, muito à frente de todos os demais, e para o qual, em 2012 e 2013, destinou 25% e 27% de suas exportações, respectivamente, e do qual provieram 32% de suas importações, sobretudo de gás. As indústrias de defesa e espacial de Donbás, em Dnipropetrovsk, Zaporizhia e outras cidades, dependiam dos fornecimentos às forças armadas da Rússia, para as quais seus sistemas e equipamentos haviam sido especialmente fabricados, e para as quais elas produziam 12 tipos de mísseis balísticos, tanques, helicópteros de combate e outros petrechos bélicos. O levante das populações nessa região, que contribuía com cerca de 1/3 para a economia da Ucrânia, um país à beira de completo colapso nos mercados monetários, ameaçava a sobrevivência política da junta de Kiev. Não seria fácil encontrar outros países para vender sua produção de armamentos, fabricados nos padrões russos. Com efeito, o conflito configurou a secessão da Ucrânia. Os insurgentes ocuparam o quartel-general do Serviço de Segurança e casernas da Guarda Nacional, onde se apoderaram do material bélico e convocaram uma sessão do Conselho Regional de Donbás, realizada em 7 de abril de 2014, na qual votaram unanimemente a declaração formal de independência como República Popular de Donetsk, demandando o respaldo da Rússia. O mesmo aconteceu dias depois na província de Luhansk, que também se instituiu como República Popular de Luhansk, cujo status de independência, assim como da República Popular de Donetsk, foi aprovado pelos referendos realizados em 11 de maio de 2014. Os votantes, por 89% e 96% respectivamente, aprovaram a autodeterminação e independência de Donetsk e Luhansk. Denis Pushilin, que assumiu a presidência do Conselho, ao proclamar a República Popular de Donetsk, entre aspas, na sequência da expressão da vontade do povo
e, por forma a restaurar a justiça histórica, pediu a integração na Federação Russa. Assim, igualmente procedeu Valery Bolotova, ao proclamar em grande comício a República Popular de Luhansk como um Estado soberano, entre aspas, em conformidade com o direito internacional. Seu território e suas fronteiras são indivisíveis e invioláveis. O propósito era formar, em Donbás, o Estado Federal da Novorússia, ou União das Repúblicas da Novorússia, que abrangeria Kharkov, Dnepropetrovsk, Zaporísia, Kherson, Mykolaiv e Odessa. Havia certa nostalgia da União Soviética. Os acontecimentos em Donbás não surpreenderam Moscou. Eram previstos desde 2008, quando o ministro Sergei Lavrov preveniu Washington sobre as consequências do plano para a expansão da máquina militar da OTAN até a Ucrânia. E certamente os rebeldes, chamados de separatistas, contaram com a assistência de oficiais do Serviço Federal de Segurança, o FSB, e das Forças Especiais, Spetsnaz, do Serviço de Inteligência Militar, GRU, tropas aerotransportadas e infantaria naval, que treinaram e forneceram armas e equipamentos às milícias de autodefesa organizadas pelos rebeldes, às quais aderiram algumas dezenas de russos. O conflito armado era inevitável. A porosidade da fronteira permitia tal apoio, e a Rússia concentrou de 12.000 a 20.000 soldados nas raias da Ucrânia. Mas o presidente Putin, ao que se sabe, não pretendia intervir e não reconheceu oficialmente a proclamação das repúblicas de Donetsk e Luhansk, de modo a não aprofundar a contradição com a União Europeia, sobremodo com a Alemanha, um dos objetivos aparentes de Washington. Agiu com cautela e firmeza, sem agressividade. Não paralisou as exportações de gás para a Ucrânia, apesar de a junta de Kiev não ter pago no prazo a Gazprom a dívida de 2,2 bilhões de dólares, e não paralisou as exportações de gás também para a União Europeia, a fim de não perder especial fonte de divisas. Não fechou o espaço para a negociação, mas não abandonou os insurgentes à repressão de Kiev e sempre defendeu, como princípio e condição fundamental para a solução da crise, a federalização e a autonomia das províncias de Donbás. A junta chefiada por Arseny Yatsenyuk e Alexander Tuchinov reputou os rebeldes como terroristas, qualificação tão ao gosto de Washington, e desfechou a operação militar para esmagar a sublevação. As tropas do exército da Ucrânia, a Guarda Nacional, as quais se incorporaram às milícias paramilitares do setor de direita, sob o comando do neonazista Dmitry Yarosh, militante da organização paramilitar Traizob, que congregava todas as organizações ucranianas, Stepan Bandera, o colaborador do nazismo. Todas elas foram enviadas para as províncias de Donbás, juntamente com efetivos do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, e a participação ainda de mercenários estrangeiros, poloneses, croatas, georgianos, islamistas chechenos e de várias outras nacionalidades, bem como 300 mercenários ucranianos ocidentais que haviam retornado da Síria, onde combatiam contra o regime de Bashar al-Assad. De acordo com o Bild am Sonntag, um dos jornais de maior circulação em toda a Alemanha, também foram contratados cerca de 400 mercenários da companhia militar Academy, a East Blackwater e Grey Stones como tropas de elite,
e embora ainda não estivesse claro quem os contratou, soube-se depois que foram recrutados com financiamento da OTAN e de vários oligarcas ucranianos, entre os quais o presidente interino Alexander Turchinov, o ex-presidente Viktor Yanukovych, Riat Akhmetov e o poderoso multibilionário judeu Ihor Kolomoisky, governador da província de Dnepropetrovsk, região da indústria aeroespacial da Ucrânia, onde estavam situadas as empresas Aerosvit Airlines, Dniproavia e Donbas Aero, por ele controladas através do Privatbank. Essas tropas de mercenários participaram das campanhas contra os rebeldes pró-federalização ao redor de Slohansk, bem como Mariupol e outras pequenas cidades na Ucrânia Oriental. Em 10 de março, já o site Infowars.com havia revelado a presença de mercenários em Donetsk e outras cidades industriais à margem do rio Kalmius, enviados pelas corporações militares dos Estados Unidos. A Academy e a Greystone, que teriam recrutado entre 100 e 150 mercenários americanos, desmentiram a notícia e a informação de Moscou. Porém, o BND, o Serviço de Inteligência da Alemanha, teria confirmado o fato, a participação de mercenários nas tropas de Kiev para o governo federal em Berlim no dia 29 de abril de 2014. Anders Fogh Rasmussen, secretário-geral da OTAN, reiterou publicamente o total apoio ao governo de Kiev e à OTAN a fim de exibir força e justificar sua sobrevivência. Enviou mais de 4.000 soldados de 13 nações, inclusive de não-membros da aliança, como a Geórgia e a Lituânia, e toneladas de equipamentos de treinamento para o Joint Multinational Training Centers da US Army Garrison Bavaria, em Grafenwöhr, Alemanha, a fim de participar dos exercícios da Combined Resolve 2. O Pentágono decerto desejava que o presidente Putin ordenasse a intervenção militar em favor das repúblicas da Novorossia, Donetsk e Luhansk, de modo a justificar a submissão da Europa aos seus objetivos estratégicos e mantê-la em atrito com a Rússia. Entretanto, não era provável que a OTAN entrasse diretamente em confronto militar com a Rússia em favor das forças de Kiev. O conflito em Donbas configurava nítida proxy war, isto é, guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia. O respaldo dos Estados Unidos e da União Europeia, a junta de Kiev, não se limitou à exibição de força da OTAN e à contratação de mercenários pelas companhias militares Academy, entre outras. Não obstante estar a Ucrânia em plena guerra civil e com 0,2 de reservas monetárias em virtual bancarrota, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a desrespeitar suas principais normas, dado o risco, concedeu-lhe um crédito stand-by de 17 bilhões de dólares, do qual a junta de Kiev logo podia desembolsar 3,19 bilhões de dólares, mediante o compromisso de realizar um programa de Structural Adjustment, de reformas que assegurassem a estabilidade macroeconômica e financeira do país. Conforme a própria Christine Lagarde, presidente do FMI, reconheceu, as profundas vulnerabilidades da Ucrânia, juntamente com os choques políticos, produziram a maior crise no país, que estava em recessão, balanço fiscal deteriorado e o setor financeiro sob significante estresse. Ela sabia que o crédito de 17 bilhões de dólares era insuficiente e haveria necessidade de estendê-lo ao prever que a Ucrânia entraria em prolongada recessão e as tensões do conflito no leste do país se escalassem.
Contudo, as reformas exigidas pelo FMI consistiam em uma série de medidas de austeridade, a começar pelo aumento de impostos, privatização, congelamento de pensões e até a elevação do preço do gás natural, entre outras medidas neoliberais que empobreciam ainda mais a população. A eleição para a presidência da Ucrânia, convocada desde o governo de Viktor Yanukovych para 26 de fevereiro de 2015, ocorreu antecipadamente em 25 de maio de 2014, financiada por Washington com 11,4 milhões de dólares, e o oligarca bilionário Petro Poroshenko, apoiado pelo Banco da Frente Popular, venceu com 54,7% dos votos, contra 21 candidatos, à frente dos quais estava Yulia Tymoshenko, do Partido da Pátria, que apenas obteve 12,8%. O pleito circunscreveu-se, virtualmente, às oblastes do oeste e do centro da Ucrânia, mas nas regiões rebeladas do sul, sudeste e leste, sobretudo Donetsk e Luhansk, praticamente não houve votação. O Bloco da Frente Popular ganhou 214 cadeiras na Verkhovna Rada, e em coalizão com outro partido, o Samopich, autoajuda, obteve 248, a maioria absoluta. Aliou-se então ao Partido da Pátria, de Yulia Tymoshenko e Arseniy Yatsenyuk, confirmado como primeiro-ministro, e conduziu o governo sob a orientação do embaixador americano Geoffrey Piatt e da secretária assistente de Estado Victoria Nuland. Petro Poroshenko era proprietário de 5 estações de TV, 2 estaleiros, um dos quais Sevastopol Marine Plant, à margem do Mar de Azov e Mar Negro, no sudoeste da Crimeia. Era também proprietário do Banco Internacional de Investimentos, do conglomerado agrário Ukrypron Invest e da Rochen Confectionery Corp. Essa grande indústria de chocolate, posicionada entre as 20 maiores do mundo, a Rochen Confectionery Corp, com 19 fábricas, tinha a Rússia como seu principal mercado, 7% das vendas, e obtiveram um lucro de $1 bilhão. Em 2013, sofreu enormes prejuízos com um embargo das importações da Ucrânia, decretado pelo presidente Vladimir Putin. Sua produção, da ordem de 400 mil toneladas em 2012, caiu 25% nos 2 anos seguintes, e os acervos da fábrica situada em Lipetsk, sudoeste de Moscou, Lykonf Confectionery Factory, foram depois desapropriados judicialmente por $40 milhões sob a acusação de massivas fraudes fiscais. O presidente Petro Poroshenko perdeu 30% de sua fortuna, que atingia em 2013 um montante entre $1,3 e $1,6 bilhão, segundo a Forbes, e decaiu para cerca de 720 milhões em 2014, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Não foi só o presidente Poroshenko que perdeu grande parte de sua fortuna. Todos os demais oligarcas da Ucrânia sofreram imensuráveis prejuízos. Seus acervos tombaram cerca de 54%, de $29 bilhões líquidos em 2012 para $13,5 bilhões na primeira metade de 2015, em consequência do fechamento do mercado russo para as exportações da Ucrânia e da guerra civil na região da Novorossia. Rinat Akhmetov, um dos que financiaram o recrutamento de mercenários para combater os rebeldes, perdeu mais da metade de sua riqueza, concentrada na produção de carvão e ferro
em Donetsk e Luhansk, e ainda continuou a arruinar-se com os golpes decorrentes da guerra civil e do arrasamento da economia da Ucrânia.